Então vamos pegar aqui um exemplo para mostrar quando as marcas de autoria não estão presentes, ou seja, as ideias não se relacionam, embasamento e ideia sustentada, e quando elas estão presentes. Vou pegar aqui dois exemplos para te mostrar. Esse primeiro exemplo ele foi extraído do tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, tema do Enem 2016. Então vamos lá. É elementar pontuar ainda que a ausência de uma lei mais rígida faz o problema persistir. De acordo com Aristóteles, a política deve ser usada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado. De maneira análoga, a ineficiência da pena por intolerância religiosa rompe essa harmonia. Haja vista que, segundo o Código Penal, o indivíduo que comete o crime ficará detido por aproximadamente 1 ano e meio ou, caso não houver agressão física, será penalizado por uma multa apenas. Dessa maneira, evidencia-se uma participação mais ativa do Estado para uma intervenção. O que eu quero comentar desse texto aí? Eu quero comentar que essa paráfrase que é feita aqui do Aristóteles, ou pelo menos atribuída ao Aristóteles, a política deve ser usada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado. Você vai perceber aí, fazendo uma leitura mais pausada, que essa citação ela foi colocada de graça aí na redação. Ela não está fundamentando a ideia a que ela se propôs. Porque, na sequência, o candidato diz assim, de maneira análoga, a ineficiência da pena por intolerância religiosa rompe essa harmonia. Que harmonia? É esse equilíbrio aqui que a citação, ou a paráfrase da citação do Aristóteles traz, que por meio da justiça o equilíbrio seja alcançado. Primeiro que aqui tem um defeito de coesão, né? Não é de maneira análoga, né? Não é de maneira semelhante, quer dizer, de maneira análoga quer dizer de maneira semelhante. Não é de maneira análoga, é diferentemente, é o contrário. Diferentemente do que diz a citação ou a paráfrase do Aristóteles, diferentemente do que diz o pensamento do Aristóteles, a ineficiência da pena por intolerância religiosa rompe essa harmonia. Quer dizer, como não se pratica aquilo que o Aristóteles supostamente disse, então não há essa harmonia, esse equilíbrio, ele é rompido. Então não é de maneira análoga. Ao contrário do que diz o Aristóteles, ao contrário do que ao contrário do que diz, do que ele sustenta, ocorre que a ineficiência da pena por intolerância religiosa rompe essa harmonia. Então aqui tem um problema de coesão, mas não é isso que eu quero mostrar. O que eu quero mostrar é o seguinte, ó. Não se atinge esse equilíbrio que o Aristóteles sugere. Mas o que isso tem, que relação que tem com o problema da ineficiência da lei, a ausência da lei, que é o que esse parágrafo defende? Ele diz aqui, ó, é elementar pontuar ainda que a ausência de lei mais rígida faz o problema persistir. Aqui está o tópico frasal. Não existe uma lei mais rígida que resolve o problema. Não existe uma lei mais rígida para isso. Então, quando ele começa a falar aqui do Código Penal, ok, perfeito. O Código Penal ele dá uma pena branda, isso ele está querendo dizer. Mas essa citação aqui, esse trecho aqui do pensamento do Aristóteles não tem relação nenhuma nesse parágrafo. Ele está totalmente aí isolado. Ele só trouxe para dizer que não acontece como o Aristóteles sugere. Mas isso não tem relação com o que está sendo defendido, que é a ausência de uma lei mais rígida. Você está percebendo o que eu estou querendo dizer? Que esse dado, esse embasamento aqui,
que traz o pensamento de Aristóteles, ele não sustenta a ideia sustentada, que é a ausência de uma lei mais rígida. Ele não sustenta, ele está totalmente aí gratuito, ele está totalmente sem nenhuma função aí. Essa é a clássica falta de autoria, porque mostra que o candidato, ele decorou essa frase, ele decorou esse pensamento do Aristóteles e tentou colocar ele em uma redação qualquer. A redação, o tema que aparecesse ele iria colocar. Ou seja, ele não está escrevendo com as palavras dele, ele não está escrevendo com o estilo dele, ele está trazendo algo pronto, um pensamento pronto para encaixar em uma ideia. Então você lembra que eu falei? A autoria ela revela o estilo, as características, as peculiaridades de um autor. Você mostra as suas características, as suas peculiaridades quando você sustenta a sua ideia com as suas palavras, com a sua forma de pensar. Ainda que você traga a citação de alguém, mas quando você está sustentando com as suas palavras, com a sua forma de pensar, você faz o encaixe perfeito entre aquela citação, aquela passagem e a ideia que você está sustentando. Existe um encaixe, existe uma relação intimamente muito próxima. Mas quando não existe essa relação, se percebe que o autor do texto, ele não fez uma leitura crítica daquele embasamento, ele não pensou de forma crítica para usar aquilo. Agora eu vou mostrar para você, ao contrário, o trecho de uma redação que realmente apresenta marcas de autoria. Ele foi extraído de uma redação da FUVEST, de 2013. Foi o único ano que a FUVEST publicou as suas melhores redações. Divulgou, né? Liberou para o público. Então aqui está o trecho de uma redação. O tema desse ano, o tema é algo mais ou menos próximo disso. Eu digo algo mais ou menos próximo porque, na verdade, o tema ele era uma imagem e, a partir dessa imagem, uma propaganda, você tinha que fazer um recorte. Você recortar o tema pelo que você enxergou daquilo. Então, trazendo ali mais ou menos, definindo numa frase, esse tema seria valores e implicações de uma visão de mundo consumista. Isso aí é uma tradução livre minha do tema. Valores e implicações de uma visão de mundo consumista. Então o candidato ele colocou assim, ó. Em Valdrada, cidade descrita por Ítalo Calvino em As Cidades Invisíveis, há um lago que reflete todos os movimentos dos moradores, de modo que as pessoas passam a agir conforme a imagem transmitida de si próprios no espelho d'água aos outros. Saindo da ficção, por fim, algo similar se desnuda. Constrói-se um mundo de consumo e de imagens que acaba não apenas dando um sentido possível à realidade, mas confundindo-se com ela. A reflexão, assim como em Valdrada, é imagética, subordinada aos valores constituídos e, em tal fantasia, afoga uma reflexão consciente sobre um outro mundo possível. Perceba que o candidato aqui ele traz aqui uma ilustração do livro As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, em que em um determinado momento ele trata da cidade Valdrada, que é uma das cidades invisíveis das quais ele trata. Mas ele pega essa ilustração e ele propõe uma analogia com os nossos tempos, com o que acontece hoje em dia com relação ao consumismo. E ele diz aqui, ó, saindo da ficção, ou seja, trazendo para a realidade. Vamos analisar, vamos estabelecer essa analogia com o que acontece hoje, com a realidade. Algo similar se desnuda, o que se mostra. Constrói-se um mundo de consumo e de imagens que acaba não apenas dando um sentido possível à realidade, ou seja, o mundo que a gente vive do consumismo, ele é construído. E ele acaba se confundindo com o mundo verdadeiro. O mundo do não consumo, o mundo da priorização dos valores, acima de tudo, dos sentimentos.
Então ele acaba se confundindo, ninguém sabe mais o que é a realidade, o que seguir, né? Aí a reflexão, no caso aqui não é a reflexão de pensar, que ele está se referindo aqui, é a reflexão, o reflexo, como a cidade de Valdrada ela era refletida na água aqui ele está falando de um reflexo também, de um reflexo da nossa realidade, como se ele estivesse sendo refletido em uma água. A reflexão, assim como em Valdrada, é imagética, ou seja, nós temos uma imagem construída, porque essa imagem ela foi refletida pelo senso comum. Do que o senso comum acredita que é consumo, quais são os valores do senso comum. Ou seja, ela é subordinada aos valores constituídos. E o valor constituído predominante é o do consumo, né? E em tal fantasia, você afoga uma reflexão. Agora a reflexão aqui já não é mais a reflexão de imagem, que é uma reflexão consciente sobre. Então você está refletindo sobre alguma coisa. Então aqui você está falando a reflexão de um pensamento sobre um outro mundo possível. Ou seja, essa imagem construída, que é subordinada aos valores constituídos, nomeadamente ao consumismo, ela afoga a reflexão consciente de outro mundo possível, que é o mundo verdadeiro, o mundo dos valores, o mundo do sentimento, dos valores verdadeiros. Então, resumindo aqui, essa analogia ela foi muito bem estabelecida, ela se encaixa aqui com perfeição. Por quê? O autor desse texto, ele leu o livro, com certeza ele leu o livro, ele fez uma leitura crítica do livro e viu que da mesma forma que a imagem da cidade ela é ilusória, é uma imagem construída, que os moradores seguiam uma imagem construída, hoje também se segue uma imagem que é falsa. Então essa analogia ela foi muito bem estabelecida, que foi muito bem amarrada com os nossos tempos, mostra que o autor ele não só leu, como ele entendeu a passagem original do livro, como ele fez uma leitura crítica, como ele soube aplicar a nossa realidade. Ele soube aplicar. Esse relacionamento das ideias mostra que ele soube aplicar. Mostra que ele soube aplicar isso. Então ele soube trabalhar com a informação que ele tinha. Então aqui está um exemplo de autoria, ou seja, em que as ideias, os embasamentos apresentados, eles se relacionam muito bem com a ideia defendida, está perfeitamente relacionado, e um exemplo de falta de autoria em que não há nenhuma relação. No exemplo que eu dei aqui, não há nenhuma relação, mas quando a relação também é pouca, também se aplica à falta de autoria. Se deve à falta de autoria. Bom, enfim, as marcas de autoria, ela mostra que o aluno pensou para poder escrever. Entendeu? O aluno pensou, ele refletiu. Está claro ali no segundo exemplo que o aluno pensou. Ele pensou para poder escrever aquilo. E que no primeiro não foi pensado. Trouxeram uma passagem pronta já, não foi refletido sobre aquilo e foi aplicado a ideia que se queria desenvolver. Foi aplicado de qualquer forma, não houve um pensamento, não houve um trabalho ali.